queridos leitores do site mais acolhedor da área de saúde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo falando sobre plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Eu vou falar sobre desafios de armazenamento temporário, dando continuidade à entrevista que nós realizamos com o Rodrigo Mendes. E se você não assistiu essa entrevista e quer assistir, basta pesquisar aqui no nosso site, que você já sabe, é a sua referência nacional em hotelaria hospitalar na web. No campo de busca, você procura PGRSS ou você pode buscar pela categoria e você vai achar não só a entrevista com o Rodrigo, mas todas as publicações relacionadas ao tema. Bom, a minha contribuição hoje também é relacionada a uma experiência prática na área. Um dos maiores desafios que nós temos relacionados ao armazenamento interno e temporário está relacionado à falta de espaço físico. Normalmente, as instituições conseguem ter espaços físicos adequados conforme a RDC orienta. Mas nem sempre, por atender a RDC, esse espaço é adequado à geração de resíduo que eu tenho naquela unidade. Então, o volume de resíduos gerado pode fazer com que aquele espaço, ainda que esteja dentro da legislação, não seja suficiente para atender a minha demanda. E aí, o que fazer? Somente contextualizando, então, nós estamos aqui falando de armazenamento temporário interno, que é uma pequena parte da nossa grande responsabilidade com o gerenciamento de resíduos. Nós sabemos que o PGRSS ele deve contemplar todos os passos, desde a geração do resíduo até a destinação final, e claro, que correspondem à nossa responsabilidade. O armazenamento temporário, então, consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já condicionados em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. E aqui nós temos a parte que fala sobre o tamanho da sala, que ela tem que ser no mínimo de 2 metros quadrados para armazenar esses recipientes coletores. A experiência que eu tive, nós tínhamos um espaço pequeno da sala que era destinada a esse armazenamento temporário interno e era um espaço que não atendia a nossa demanda de geração de resíduo. O hospital tinha passado por uma ampliação, aumentou a capacidade de atendimento, com isso, claro, a geração de resíduos também aumentou e nós de repente vimos uma série de erros dentro desse processo que precisavam de correção imediata. Se eu tenho uma quantidade maior de resíduos gerada dentro daquele local, o que eu tenho que fazer? Aumentar a frequência da coleta. Mas nem sempre aumentar a frequência da coleta é algo simples de ser resolvido, porque eu tenho que ter um fluxo para esse trabalho. Durante esse trajeto eu não posso ter cruzamento com outros tipos de serviço, como vocês sabem. Eu tenho que utilizar um elevador. Eu tenho uma série de outras implicações que podem dificultar esse aumento na frequência da coleta. Então, entre os nossos desafios, o que nós conseguimos definir, o que nós conseguimos resolver? Tínhamos 2 expurgos em cada ala. Esses expurgos eram os locais que nós também realizávamos esse armazenamento temporário dos resíduos. Um deles era menor e ele só conseguia comportar recipientes de 100 litros. Então, nós aqui mostramos nessa foto os recipientes, um para resíduo infectante, um para resíduo comum, só que ele tinha capacidade somente de 100 litros. O outro expurgo
que era na mesma ala, cada ala tinha 2 expurgos onde nós poderíamos utilizar para essa finalidade, nós conseguimos ter a ideia de colocar 2 containers de 240 litros com tampa e roda. Qual era a finalidade do container, então? Assim que a lixeira de 100 litros, o resíduo chegasse no seu volume ideal e fosse, fecha o resíduo, então fecha aquele saco, ele era para ser colocado nesse container, tanto desse expurgo quanto daquele outro que era menor. Então, nós conseguíamos fazer isso com as auxiliares de higiene, no momento que era necessário fechar, que chegava no volume adequado para fechar a lixeira, lá tanto a infectante quanto a comum, elas faziam esse transporte de um expurgo para o outro dentro do mesmo andar. Eles tinham acesso fácil entre eles. Outra questão que facilitou o container ele ter roda foi que ele poderia ser levado diretamente do armazenamento temporário interno até a área de coleta externa, até o abrigo externo. Essa melhoria no processo contribuiu para o atendimento dessa questão da RDC 306 que fala: no armazenamento temporário não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes ali estacionados. Então, o que normalmente nós vemos é que os resíduos ficam acondicionados ali em recipientes no expurgo, na sala de utilidades ou no local que seja de armazenamento temporário, e eles são retirados daquele recipiente para ser colocado em um outro maior, para essa coleta interna até o abrigo externo. Então, essa melhoria proporcionou o atendimento dessa norma que facilita o transporte dos resíduos de uma forma adequada, sem que seja necessário ficar tirando de um recipiente e passando para outro. Então, nessas condições, o resíduo era tirado dali mesmo, nesse recipiente, levado para abrigo externo, aí já passava para o local onde ele era higienizado e depois voltava para esse expurgo novamente. Essa foi uma das soluções que nós conseguimos aplicar para otimizar o aproveitamento do espaço interno e também facilitar o processo de coleta. Atenção, interrompemos esse vídeo para uma super dica da Aninha. Acompanhe. Se você achou interessante essa solução com os contenedores de resíduos e lixeiras, mas não tem condições para implantar em todos os locais que você precisa dentro do seu hospital, nós sugerimos para vocês a solução de lixeiras incomodatos oferecida pela Plastic Engimega. Entre em contato pelo site ou pelo telefone e saiba mais. Outra questão que houve um impacto também foi com relação à segregação. O Rodrigo falou bastante sobre isso e na entrevista dele ele deu várias ideias para conscientização, para fazer mudanças importantes e significativas em questão da segregação correta dos resíduos. Mas uma ideia que eu tenho para vocês com base nessa experiência foi que nós começamos a identificar os sanitos por área. Então, quando nós conseguimos gerar etiquetas, estudamos a forma mais sustentável de gerar essas etiquetas e a própria higiene etiquetava os sacos de resíduos antes de entregar ou repor nas áreas. Esse processo de identificar os resíduos facilitou muito a correção das não conformidades para identificar de onde surgiu aquela não conformidade. E aqui nessa questão da segregação, nós temos casos graves, que aqui a gente consegue ver um pérfuro que foi descartado de forma inadequada no saco de resíduo infectante. E nós temos aqui na outra foto vários resíduos
de origem reciclável, ou mesmo aqui não dá para identificar direito, mas é uma toalha. Essa toalha ela tinha 2 meses de utilização, ela estava molhada. O que isso quer dizer? Desperdício, que é uma peça de enxoval sendo jogada no lixo. Outra questão é o aumento do peso desse resíduo e um peso desnecessário. E também a falta de consciência no descarte, na segregação correta desses resíduos. Claro que se nós pensarmos hoje no cenário atual de pandemia, muitos quartos de isolamento, nós poderíamos automaticamente relacionar esses resíduos descartáveis como tendo sido contaminados e, portanto, foram descartados no resíduo infectante. Por isso é importante essa identificação dos sanitos por área, porque aí você consegue realmente rastrear da onde veio aquela não conformidade, se foi mesmo uma não conformidade, e corrigir o problema na causa. Outro problema que nós tínhamos recorrentes era com a coleta externa. Os sanitos com frequência rasgavam no momento da coleta externa. Para essa questão, nós temos que avaliar vários pontos. Um deles está relacionado à frequência da coleta ali no início, na primeira fase do plano de gerenciamento de resíduos. Eu tenho lá as lixeiras, eu tenho o momento que o resíduo foi gerado e quanto tempo demora para a pessoa responsável por aquela primeira coleta para retirar o saco, colocar no armazenamento temporário e substituir por outro. Porque se há uma demora nesse tempo, se há uma falha nessa rotina, nesse processo, claro que o resíduo ele vai encher mais do que a capacidade dele de suportar. Quer dizer, o recipiente ali vai encher mais do que a capacidade dele de suportar. Então, eu tenho que avaliar esse ponto. Ele está mais cheio do que é indicado que ele esteja cheio? Existe algum problema no meu processo de coleta? Quer dizer, será que está acontecendo aquela questão de retirar o saco de um recipiente e transportar para outro? E nesse momento de manusear o saco, ele está rasgando? Será que o meu abrigo externo, os resíduos ficam acondicionados um em cima do outro? Isso favorece que ele rasgue, aqueles que estão embaixo não aguentam o peso, não suportam e rasgam? Agora, pode acontecer que a primeira hipótese que a gente pensa é na durabilidade, na qualidade desse material. Então, você sabe como avaliar se a micragem do sanito que você comprou, que você recebe do seu fornecedor, está adequada de acordo com as normas da ABNT? Bom, nosso vídeo foi bem objetivo e direto ao ponto, e se você tem alguma solução interessante relacionada a gerenciamento de resíduos, entre em contato conosco, que nós podemos publicar a sua ideia para beneficiar os nossos leitores também. Novamente agradeço a Igimega pela contribuição e pela parceria e agradeço a todos vocês por tornarem hotelariahospitalar.com o site mais acolhedor da área de saúde. Um grande abraço, espero vê-los pessoalmente em breve.